Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Elvis Góes e hoje teremos mais uma atividade de matemática, ok? Então, vamos para o vídeo. Nessa aula, eu vou fazer uma resolução, tá? Das 5 primeiras questões da avaliação. Por quê? Porque eu passei a avaliação na atividade anterior e poucas pessoas me entregaram e eu preciso que os demais façam. E por isso eu estou fazendo essas resoluções que é para incentivar vocês e vocês notarem que não é tão difícil resolver essas questões. Tudo bem? Eu acredito que a maioria detém sim conhecimentos satisfatórios que podem ser usados para resolver essas questões, tá? Por completo. Então fica assim. Eu vou resolver a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão e vocês ficam com o compromisso de me entregar as demais, tudo bem? Só lembrando que quem já fez essa avaliação e já me entregou, não precisa fazer mais. Apenas assista o vídeo e observe todo o passo a passo da resolução, ok? Então vamos para a primeira questão. No mapa abaixo encontram-se apresentadas as ruas no bairro onde mora Mariana. Então o que a gente observa aqui é que a gente tem tipo um mapa, certo? Mariana informou, deixa eu subir um pouco mais. Mariana informou que mora numa rua entre as avenidas Rosa e Margarida. A gente tem aqui a Avenida Margarida e a Avenida Rosa. E entre as ruas do hospital e do mercado. O hospital está aqui e o mercado está aqui. Então ela está nessa região aqui do centro. Então, essa região do centro, ela está mais centrada na rua de número 4. Isso. Alternativa, letra A. É simples, não é, pessoal? Vamos para a segunda. Glória quer fazer um molde. Deixa eu ler de novo. Glória quer fazer um molde para construir caixas sem tampa. Ok. Em forma de bloco retangular, como mostra a figura abaixo. Então, essa figura aqui é o pré-projeto de Glória, ok? Complementando. Para obter o molde, ela desmontou a caixa. O desenho que representa essa caixa desmontada é: ela pegou essa caixa e soltou suas faces, certo? A gente percebe que ela é uma caixa, então ela só vai ter uma, duas, três, quatro, 5 faces. Se fosse um sólido de 6 faces, desculpa, se fosse um sólido completo com todas as suas faces, não seria uma caixa, tudo bem? Seria um hexaedro, certo? Se caracterizaria um poliedro, tudo bem? De seis faces, tá bom? Lembrando aqui que ela pegou essa caixa e desmontou. Então a gente deve observar nas alternativas quais das imagens planificadas se assemelha à planificação dessa caixa. Então, a gente observa o seguinte: contando as faces dessa caixa, a gente consegue encontrar uma alternativa plausível. Vamos contar? A gente tem uma, duas, três, quatro, 5 faces, porque a parte de cima ela é aberta, certo? Então, a gente deve encontrar uma figura que tenha 5 faces. Começando aqui com a letra A.
A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, eu estou vendo uns trapézios pequenininhos. Olha só, quando a gente desmonta uma caixa, esses pedacinhos que estão sobrando aqui servem para ligar as faces, tá bom? Então, não conta como um objeto geométrico, tá bom? Uma figura geométrica. A gente já deixava essa A aqui como satisfeita, não é? Mas vamos conferir as demais. Então, a gente tem a letra B com quantas faces? 1, 2, 3. Então, a gente descarta a letra B. A letra C, 1, 2, 3, 4 faces. Então, a gente descarta porque a nossa caixa tem 5 faces. Letra D, 1, 2, 3. A gente também descarta, ficando com a letra A como alternativa, ok? Vamos para a terceira questão. Deixa eu aproximar um pouco mais e vamos ler. Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo como desenhado abaixo. Vou subir um pouco para a gente observar o desenho. Está aqui, um triângulo retângulo. A pergunta é, por que esse triângulo ele é chamado de triângulo retângulo? Olha só, ele é chamado de triângulo retângulo porque ele detém, dentro dos seus ângulos internos, um ângulo de 90 graus. Você consegue observar o ângulo de 90 graus? Olha ele aqui. Essa simbologia representa um ângulo de 90 graus. Outros matemáticos, outras pessoas que estudam matemática mais a fundo, caracterizam um triângulo retângulo quando ele tem dois lados perpendiculares, tá bom? Com suas retas delimitadas perpendiculares. O que significa isso? Que esse lado daqui, ele é perpendicular a essa base, tá? A essa base. Então, se ele é perpendicular a essa base, ele vai formar ali um ângulo de 90 graus, tudo bem? Se eu prolongar um pouco essa base para o lado esquerdo, do outro lado de cá, eu vou ter mais um ângulo de 90. Se eu prolongar essa minha altura aqui do triângulo para baixo, esse segmento, eu vou obter também mais dois ângulos de 90 graus. Tudo bem? Só frisando aqui, porque o nome dele é triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, tudo bem? Mais uma coisa importante para falar para vocês aqui é que em todo triângulo retângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. A gente afirma isso, pois na geometria euclidiana é afirmado esse teoremazinho, tá bom? Olha só o que a gente tem aqui. Se um dos ângulos mede 68, quanto medem os outros ângulos? Então, a gente observa que esse ângulo de cima, ele está medindo 68 graus. Esse daqui eu acabei de falar que ele mede 90 graus. Então, eu também falei que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer não precisa ser especificamente um triângulo retângulo, tá bom? É um triângulo qualquer. Ele vai somar 180 graus, tá bom? Então, eu tenho aqui 68. Estou representando esse triângulo aqui. E ele quer saber esse outro. Então, eu posso fazer aqui uma dedução, não é? E notar que esse ângulo daqui é 22. Por quê? Porque se eu somar 22 mais 68, eu obtenho 90. 90 mais 90, 180. E assim eu comprovo. Ou eu posso montar uma equaçãozinha, tá bom? Então, eu posso caracterizar esse ângulo daqui de x. Então, eu posso dizer assim, ó,
que x mais 68 graus mais 90 graus, que é esse ângulo, tudo isso vai ser igual a 180 graus, ok? Então, eu posso somar esses números aqui e depois subtrair eles lá do outro lado, do segundo membro. Então, vamos lá. X vai ser aqui, ó, sozinho. E eu vou somar 68 mais 90, que eu vou ter um resultado de 158 graus é igual a 180 graus. Agora eu posso subtrair dos dois lados 158, tá? Então, se eu subtrair desse lado, ele vai embora, vai ficar só o x igual 180 menos 158 graus. Assim eu concluo que o ângulo x ele vai ser 22 graus, porque 180 menos 158 é 22 graus. Tudo bem? E aí a gente vai lá para a alternativa, para as alternativas e vai observar. Se um dos ângulos é 68, quanto mede os outros ângulos? Esse daqui é 90 e esse daqui é 22. Então, 22,90. Só tem essa que marca 22,90. Letra A, ok? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte. A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. Então, a gente tem um retângulo, a gente tem um losango e a gente tem um quadrado. São quadriláteros. Por que quadriláteros? Porque eles detêm 4 lados. Isso é bem tranquilo, não é, pessoal? Vamos subir um pouco aqui. Ah, não, já dá para ver aqui. Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é... Então, o que ele quer saber? Uma propriedade comum entre esses três quadriláteros. Vamos para as alternativas. Letra A. Os 4 ângulos são retos. O que significa ângulos retos? Ângulos retos significa ele é formado quando a gente tem dois segmentos e um desses segmentos ele é perpendicular ao outro, né? Então, eu tenho um segmento aqui e aí eu tenho outro segmento que vem bem perpendicular a ele, tá? Quando eu tenho um segmento assim, esses dois ângulos aqui, ó, esses dois ângulos, eles formam 90 graus, ok? Então, se eu tenho um retângulo, tá? Esse segmento, ele é perpendicular a esse, ó. Deixa eu apagar aqui assim. Tá vendo aqui? Ó, ficou só esse lado. Então, aqui eu tenho 90, 90, 90 e 90, tá? O que ele fala? Os 4 ângulos são retos, dos 3, não. Do quadrado pode até ser, tá? Eles são ângulos retos, do quadrado. Mas o do losango não, por quê? Porque você percebe que as partes, ó, as laterais deles, eles não são tão proporcionais, tá bom? E acaba que esse ângulo daqui, ele vai ser menor do que esse outro, tá? Se eu flexionar um pouco um quadrado desse, é claro que esse ângulo daqui ele vai deixar de ser 90, ele vai se fechar um pouco. Então, ele fechando um pouco, ele tá aberto, 90 graus, assim. Aí eu vou e flexiono ele já não vai ter mais 90 graus. Ele vai ter menos que 90 graus, tá?
Então, ó, posso falar assim, ó, o ângulo alfa e aqui o ângulo beta. E aí eu posso determinar que, nessa lógica, o ângulo alfa ele é menor que 90 graus. Já o ângulo beta, ele expandiu. Então, ele era 90, assim, e ele acabou abrindo demais. Então, como ele abriu muito, ele passou de 90. Então, posso dizer que o ângulo beta, deixa eu subir um pouco, o ângulo beta é maior que 90 graus. Então, a gente já derruba aquela primeira alternativa que fala que os 4 ângulos são retos. Não, 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 não. Tá? O do losango, eles são diferentes. Letra B. Os 4 lados têm a mesma medida? Não, né, pessoal? A gente percebe que o retângulo, ele tem 4 lados, mas eles têm medidas diferentes, né? Essa base é diferente da altura dele, ok? Letra C. As diagonais são perpendiculares? As diagonais são perpendiculares? Pessoal, quando um segmento ele é perpendicular ao outro, o que ele forma? Ele forma ângulos de 90 graus. Então, se eu fizer uma diagonal aqui, ó, o que é uma diagonal? Uma diagonal é um segmento que ele toca nos vértices extremos, tá bom? Então, aqui eu tenho o vértice, outro vértice, e esse segmento que toca nesse vértice oposto a ele aqui, ó, é uma diagonal. Outra diagonal aqui, ó, esse retângulo, ele tem 2 diagonais apenas, tá bom? Mas perceba, esse ângulo daqui, esse ângulo, esse outro, eles têm a forma, eles têm características de um ângulo de 90 graus? Não tem. Do mesmo modo, as diagonais do quadrado também, não é? Ele não vai ter, tá bom? Se for, tá, deixa eu ver aqui, era para ter feito de azul, calma, vou fazer de azul aqui para ficar bonitinho, ó. Quando a gente olha para o losango, a gente vê que suas diagonais aqui, ó, eles acabam formando, ó, ângulos de 90 graus, tá vendo? Ó, porque realmente essas diagonais aqui, ó, elas são perpendiculares, mas a gente derruba essa alternativa B porque está falando que as diagonais são perpendiculares. Quando ele fala as diagonais são perpendiculares, não, né? Porque a do retângulo, elas não são perpendiculares. Apenas a do quadrado e a do losango que são perpendiculares. Aí a gente vai para a letra D. Os lados opostos são paralelos, e aí só sobra ela, e a gente tem que comprovar realmente que ela é a certa. Quando ele fala assim, ó, os lados opostos são paralelos, paralelidade. O que significa paralelidade? Quando os segmentos, tá? Quando os segmentos, eles estão um ao lado do outro, e na medida em que eu prolongue para qualquer lado aqui, ó, prolongue esses segmentos, eu posso prolongar eles até o infinito e eles nunca vão se encontrar, certo? Do mesmo modo, esse lado de cá também, ó, esse segmento eu posso prolongar ele daqui também. Então, eles são paralelos por essa característica, tá bom? Esses daqui do mesmo modo, parece que eles vão se tocar, mas não. Eles vão sempre andar paralelos um ao outro, tá? Do mesmo modo também os segmentos aqui do quadrado, tudo bem? Então a gente comprova que a letra D, ela está satisfatória, né? Os lados opostos são paralelos? São sim.
Essa é a alternativa correta. Vamos para a quinta e última dessa resolução. Muito bem. A quinta. Na malha quadriculada, desenhada abaixo, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. Tudo bem. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Muito bem. Então tá aí o jardim, né? Quanto aí que esse jardim tem de área? Então eu posso pegar os quadradinhos de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De base. E altura 1, 2, 3, 4. Então é 4 vezes 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36 quadradinhos eu tenho de área. Ok, vamos ver aqui. Nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esportes com o dobro das dimensões desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará? Então, o que ele quer? Ela quer o dobro das dimensões. Quando está falando de dimensão, a gente não está falando de área, tá, pessoal? A gente está falando das dimensões, tá? A gente está falando aqui do comprimento e largura desse jardim. E também depois o comprimento e a largura dessa quadra, tudo bem? Então, se ela quer o dobro das dimensões desse jardim, é só a gente multiplicar as dimensões por 2 e depois fazer o cálculo da área, não é? Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará, ou seja, o preenchimento também dessa área, tá bom? Vamos lá. Então, ela tem nesse jardim, vou representar ele aqui, ó, como um retângulo que ele é. Aqui eu tenho 9 quadradinhos e aqui eu tenho 4 quadradinhos. A área desse meu jardim é 9 vezes 4, ou seja, a gente tem um cálculozinho de base vezes altura para descobrir a área, tá bom? Base vezes altura. Então, base vezes altura vai ter 9 vezes 4, e vai dar igual a 9 mais 9, 18, 18 mais 18, 36 unidades de área, tá? Eu posso escrever assim também, unidades, tá? De área. Não pegou no vídeo, mas eu vou afastar um pouquinho aqui, pronto. Vamos lá. Se ela quer uma quadra com o dobro dessas dimensões, então eu vou ter um espaço maior, né, uma quadra, e já aqui medindo o dobro desse jardim, que no caso o dobro de 9 é 18 e o dobro de 4 é 8. Então o que eu vou fazer aqui? Um cálculo, mais uma vez, de área. Então eu vou pegar. A área vai ser 18 vezes 8, certo? Vamos lá? Vou fazer assim, tá, pessoal? Montadinho, para a gente resolver. 8 vezes 8, 64. Põe 4, sobe 6. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 6, 14. Então, conclusão, que a área é igual a 144 unidades de área, tá? Então, a gente vai para as alternativas e observa aqui, é a letra C. Pessoal, então, o vídeo foi esse. O vídeo eu passei uma resolução para vocês, tá? Até a quinta questão. Eu espero que os demais façam a sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª. Me entreguem, por favor. E lembrando mais uma vez que quem já fez não precisa mais entregar, tá bom? Só observa o vídeo, a resolução, o passo a passo que é para você
Se caso não tenha um conhecimento específico que eu passei aqui, você já detém esse conhecimento, e se você já conhece, você acaba, né, utilizando mais uma vez aí de uma forma visual, e acaba, não é, concretizando mais todo esse conhecimento. Tudo bem, pessoal? Forte abraço a todos.